Isso muda bastante no Flamengo, acho que até acreditando em título. E acredito que deva ser assim. Você precisa acreditar em título nessas condições num campeonato por pontos corridos. Agora, é importante a gente trazer isso, né, Júlio? Tem reunião marcada com o empresário do De La Cruz e o De La Cruz ainda interessa muito ao Flamengo. Só que vai ser mais um jogador caríssimo. A tendência, gente, é de que o Flamengo volte a impor-se, a firmar-se e ser um brigador, quem sabe também ganhador de títulos. Fala! É isso aí, nação, muito bom dia para todos vocês. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo. E hoje tem Mengão, hoje é dia do nosso Flamengo entrar em campo, partida contra o Grêmio em Porto Alegre. Importantíssima essa partida porque o Flamengo precisa dos 3 pontos para continuar na briga ali do título do Campeonato Brasileiro e também para conquistar a vaga na Libertadores da América. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva trazendo muitas informações como a possível contratação do jogador De La Cruz, renovações de contrato com Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e também sobre a preparação do Flamengo para a partida de hoje contra o Grêmio, partida importantíssima. O Grêmio vem de 3 derrotas consecutivas, o Flamengo vem de 2 vitórias com a estreia do técnico Tite, com o Cruzeiro venceu por 2-0, depois venceu o Clássico no Maracanã por 1-0 e agora viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Vamos então analisar. Nesse momento, já chega explodindo o dedo no like. Você acredita na vitória hoje do Mengão? Então deixa o seu like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Mengão. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, canal do Pilhado, canal do Vender Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Mengão na manhã desta quarta-feira. Nação rubro-negro, o Flamengo finalizou a preparação para o jogo com o Grêmio, com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento diante da equipe tricolor em 2023 e também os 100% de aproveitamento sob o comando de Tite. A atividade desta terça-feira rolou seguida de viagem para Porto Alegre e você acompanha tudo aqui e agora. Flamengo e Grêmio se enfrentam pela 4ª vez no ano. Em 3 partidas, foram 3 vitórias do Fla, sendo uma pelo Brasileiro e 2 pelas semifinais da Copa do Brasil. E aí, Gabi, o sol tá forte, né? Tá fresco ainda. Tá? E lá? Foi lá esquece. Ele tá como hoje. Nação agora partiu Porto Alegre. Bora, Chicão! Partiu Porto Alegre. Bora, Mengão, trazer essa vitória, 3 pontos pra gente, hein? Já vai curtindo aí. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreve e ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos. Trazer mais 3 pontos pra gente continuar vivo na briga do título do Brasileirão. Vem ali o Tite. E a galera ovacionando o Tite. O Tite que é gaúcho. Sendo ovacionado aqui pela galera, o Tite. Felipe Luiz tá aqui também. E tá lá o Tite, ó.
autografando a camisa dos torcedores. Aonde o Flamengo chega tem festa, hein? Torcida, meu amigo, é fora do comum. Olha a festa da torcedora porque parou o Arrascaeta. Tá aqui o Pedro. Olha o Gerson aqui, ó, com a galera aqui. O time correspondeu, veio, falou com a torcida, foi muito legal isso. O Tite chegou muito ovacionado, Gabigol, Pedro, jogadores ovacionados e a torcida prestando um apoio a cada jogador. É isso, agora nessa reta final é apoiar o time. Depois de acertar a renovação de Bruno Henrique, o Flamengo mira em outros jogadores históricos de 2019. Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. Durante o ESPN FC, Zinho informou que o uruguaio já recebeu sinal verde no clube para negociar a ampliação do contrato que vai até 2026. Outro jogador que deve ampliar o vínculo é Gabigol. Jogador e Flamengo estão na última etapa para firmar um novo contrato até 2028. O atual acordo é válido até o final do ano que vem e o Flamengo corre para evitar o assédio que sofreu com Bruno Henrique. Quem deve permanecer por mais uma temporada é Everton Ribeiro. Aos 34 anos, o meia deve receber uma oferta para ficar até o fim de 2024 e tem o desejo de permanecer na Gávea. O Flamengo se movimentando para mais uma temporada. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira contra o Grêmio, 21h30, na Arena, em Porto Alegre. De olho, claro, em perseguir o líder Botafogo, que não joga nessa rodada. Então a diferença pode cair para 6 pontos se o Flamengo conseguir uma vitória. O Flamengo é o terceiro colocado com 50 pontos na tabela nesse momento. Para essa partida, o técnico Tite não vai contar com Fabrício Bruno, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Davi Luiz, ele está lesionado em tornozelo direito, sofreu uma torção logo na estreia de Tite contra o Cruzeiro. Mais provável é que Pablo seja o substituto, Rodrigo Caio continue como opção no banco de reservas. Alguns jogadores mais desgastados podem até ser poupados, como o caso de Bruno Henrique, pode ser substituído por Everton Cebolinha inicialmente, mas o Flamengo vai confirmar ali, instantes antes da partida, essa possibilidade. Fora de campo, Bruno Henrique, próximo ali de assinar a renovação com o Flamengo, os ajustes finais pedidos pelos representantes do jogador que estão no Rio de Janeiro sendo feitos, e aí o Flamengo, com cautela, só considera tudo acertado quando estiver, claro, assinado o contrato por mais 3 anos, como desejava o Bruno Henrique. Em relação a Everton Ribeiro, a gente já trazia desde a última semana, os contatos foram feitos com os representantes do jogador para reuniões nesta semana, o Flamengo indicando que pode ficar com o jogador por mais 1 ou 2 anos, depende ali de um acerto financeiro. Everton Ribeiro tem 34 anos, mas o Flamengo acredita que o jogador ainda pode render bem, mesmo que não seja durante toda a partida. É o capitão, jogador histórico, então o Flamengo trata o caso com todo carinho. Prováveis escalações. Vamos lá, começamos com o Grêmio. Uma falta enorme, o Luiz Soares. Ele é o artilheiro do time, ele é o assistente da equipe, ele é a referência, ele é o melhor jogador da equipe do Grêmio, né? Então a ausência dele é um tremendo problema para o Renato resolver. Para enfrentar um time em ascensão, com jogadores novamente comprometidos com o objetivo e com cada jogo, querendo impressionar bem seu treinador, um Grêmio sem o Soares é um Grêmio muito enfraquecido, ainda mais nesse momento em que parece que as coisas não estão dando certo do ponto de vista futebolístico. Eu vejo um jogo muito difícil, uma perspectiva bem complicada para o Grêmio mesmo em casa. Agora o provável Flamengo. Pode ser o Everton Cebolinha, pode ser o Bruno Henrique. O Bruno pode ser preservado e aí o Cebolinha ganharia uma chance dentro daquele grupo de jogadores que pode se aproveitar da presença de um cara como o Tite para recuperar algum tipo de status. O Everton Cebolinha puxa a fila. É que no Flamengo, diferentemente de outros, o Everton jamais foi, o Cebolinha jamais foi o que a gente esperava. Diferente do Ribeiro,
do Gabriel, de outros jogadores. Mas nas mãos do Tite, o Cebolinha já rendeu muito na seleção brasileira na Copa América de 19. Então é uma chance, talvez a última que ele tem, para recuperar algum tipo de prestígio dentro do Flamengo. E o jogo de amanhã contra o seu ex-clube pode ser um bom caminho. Acho que vamos ver, Alex, mais uma boa atuação do Flamengo sob o comando do Tite, mais um jogo em que os jogadores do Flamengo vão demonstrar um futebol compatível com o potencial desse elenco, que esteve adormecido / mal utilizado durante todo o ano de 2023. As coisas aparentemente estão mudando e mudando para melhor. Vamos para mais um jogão desta quarta-feira. Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Flamengo, tentando espantar a má fase, enquanto o rubro-negro vive uma lua de mel com o Tite. Pela quarta vez em 2023, Grêmio e Flamengo frente a frente, agora em Porto Alegre. A distância na tabela já é grande, 6 pontos. E a do momento até maior. O Flamengo de Tite chega com 2 vitórias consecutivas. O Grêmio de Renato com 3 derrotas seguidas. E muito se deve à consistência defensiva. É um enorme contraste. Basta ver a tabela. Nos 2 primeiros jogos de Tite, o Flamengo não foi vazado. Teve uma defesa mais segura. O Grêmio foi pelo caminho oposto. Nas 3 últimas partidas, 8 gols sofridos. Oscilar, todo mundo oscila. A gente sempre trabalha para que ela cabe o mais rápido possível. Mas aí você vê, já perdemos o Soares, temos vários jogadores fora, alguns na seleção, alguns entregam o departamento médico, e temos uma pedreira na próxima quarta-feira. Faltam 10 jogos, e nesses 10 jogos aí a gente vai continuar trabalhando bastante para a gente continuar sempre na parte de cima da tabela. O Grêmio tem a 4ª pior defesa do brasileiro, com 40 gols sofridos. É melhor apenas do que Santos, América Mineiro e Coritiba, todos na zona de rebaixamento. Ainda não vai ter Soares, suspenso. O Flamengo também tem desfalque, e logo na defesa. Fabrício Bruno levou o 3º amarelo. Pablo e Rodrigo Caio brigam pela vaga. Davi Luiz está lesionado. No geral, o time já sente diferença e mais segurança sob o comando de Tite. Sem dúvida, ele sempre vai pedir para os extremos, né, os atacantes, tentar recompor o máximo que podem. Óbvio que não vai conseguir os 90 minutos, mas o que puder. E eles têm ajudado bastante, né? Você pode ver que o Bruno Henrique sai às vezes com câmera do jogo porque ele volta até o final, né? O Cebola também agora, até o próprio Pedro, o Gabi. É mais fácil defender com 11 jogadores que com 8, 9. Então sempre procurar um time junto, onde seja difícil de penetrar e assim vamos a ir melhorando jogo a jogo. Essa é a principal característica e vamos a seguir assim. Grêmio e Flamengo nos últimos 5 jogos deste Brasileirão, o Imortal tem apenas uma vitória, 1 empate, 3 derrotas, quase 27% de aproveitamento, 5 gols marcados e 9 sofridos. No mesmo período, o Rubro Negro tem 3 vitórias, 2 empates, 73% de aproveitamento, 5 gols marcados e apenas 1 sofrido desde a chegada do Tite. É negócio de 100%, 2 jogos em 2 vitórias, nenhum gol sofrido, né? Bom, momentos opostos então. O Flamengo ainda com o direito a sonhar com o título, é difícil, mas é possível. E o Grêmio, nas palavras do próprio Renato, pensando aí em vaga direta para Libertadores. O discurso mudou do Grêmio, né? Que era uma coisa de, não, estamos na briga, agora já o elenco não é tão bom, estamos aí tentando, com a ausência importante do Luizito. Pois aliás, o discurso mudou dos dois lados muito rapidamente, né? No Flamengo, mais justificável, porque, enfim, você teve a troca de treinador, e aí, por mais que, né, a gente pode até olhar para Flamengo e Vasco e dizer, o jogo poderia e talvez devesse até ter terminado empatado pelo que foi, mas a verdade é que, assim, o Tite tem os seus méritos, o mérito claro da defesa, não é à toa, né? O Flamengo tende a tomar muito menos gol, e eu acho que é normal o torcedor do Flamengo acreditar na possibilidade de título ainda, por que não? Então, acho que, assim, muito rapidamente, 2 vitórias, a troca de um treinador, e agora o Botafogo não jogando ainda essa semana, né? O Flamengo pode se aproximar, ficar a 6 pontos, que, ok, com um jogo a mais, mas psicologicamente isso tem um efeito. Então, o discurso muda bastante no Flamengo, acho que até acreditando em título. E acredito que deva ser assim.
Você precisa acreditar em título nessas condições num campeonato por pontos corridos. Agora, faltam 10 jogos para o final do campeonato. E aí o Flamengo vai olhando para o futuro também, né? Renovação de contrato. Bruno Henrique só falta assinar. Teve a sede do Palmeiras, mas está tudo certo para 3 anos de contrato. Aí o Gabigol, a ideia é renovar até 2028. Já com o Everton Ribeiro, a ideia é também renovar, mas para mais uma, no máximo 2 temporadas. Talvez efeito Tite também, né, Antero? Vamos lembrar que há menos de um ano o Tite levava Everton Ribeiro para a Copa do Mundo do Catar, né? Então o Tite vai ver como essa rapaziada vai desempenhar, mas a tendência é renovar com esses ídolos do clube, né? O Gabigol deve ficar também, até ter o contrato ampliado, a Arrascaeta, contrato ampliado também. O que você acha dessa geração aí? O Tite vai querer manter essa turma, né? Provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não convivo com os cartolas de lá. Né? Chamaram o Tite para dizer assim, não, com esse aqui a gente pode ficar tranquilo, porque o trabalho é para longo prazo. E em longo prazo, e mantendo os seus principais jogadores, tendo jovens muito bons, a tendência, gente, é de que o Flamengo volte a impor-se, a firmar-se e ser um brigador, quem sabe também ganhador de títulos, o que não aconteceu esse ano em nada. Opa, calma lá. Em nada não. Está aqui o Campeonato Brasileiro com disputa aberta. O reencontro do Rodrigo Caio com a sua trajetória dentro do Flamengo, ainda mais com a chegada do Tite, que é um cara que gosta muito desse jogador e já falou sobre ele em relação à preparação física, né? É o seguinte, só para contextualizar, o Fabrício Bruno, que é o titular atualmente, está suspenso, não pode encarar o Grêmio. Melhor zagueiro do Flamengo hoje? Disparado, assim. E na temporada inteira, um jogador extremamente irregular. Eu, particularmente, gosto muito do futebol dele e ele vem fazendo muito bem essa temporada de 2023. Vamos lá, Fabrício Bruno suspenso. Davi Luiz, que seria o reserva imediato, está lesionado. E aí, o que o Tite tem à disposição dele? O Pablo e o Rodrigo Caio. Eu vou dar minha opinião em cima de informação. Sim. Se a informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo não quer renovar com o Rodrigo Caio, eu não utilizaria o Rodrigo Caio. Seria em último caso. E por que eu estou falando isso? Supondo que o Rodrigo Caio entre em campo e bata na madeira aí, vamos lá, e ele machuque o joelho, tenha que operar. O Flamengo será obrigado a renovar com um jogador que, teoricamente, não quer ter no elenco em 2024. Então, se o Pablo, que está à disposição bem fisicamente, inclusive o Pablo, foi quem entrou no lugar do Davi Luiz quando ele saiu lesionado, vocês vão se recordar disso, eu colocaria o Pablo e não colocaria o Rodrigo Caio. Colocaria, repito, o Rodrigo Caio em último caso. Mesmo o Tite e o seu preparador físico garantindo que o Rodrigo Caio está 100% fisicamente, o que eu não duvido. Agora, a única dúvida é, o Rodrigo Caio aguenta jogar 5 partidas seguidas? Fica essa dúvida. E a gente nunca vai saber, porque nesse restante de temporada ele não vai jogar 5 partidas seguidas. Faltam 10 jogos para acabar a temporada dos brasileiros, tirando o Fluminense e o do Fortaleza, né? Você também nessa opção aí, pensando em tudo que o Vene falou, Pedrosa, com o Davi Luiz lesionado, Fabrício Bruno suspenso, quem deve entrar na zaga do Flamengo para a partida contra o Grêmio? Lembrando que é uma partida só, porque o Fabrício Bruno retorna, né, da suspensão e é um cara que fisicamente provavelmente aguenta aí até o final da temporada. Você escolheria o Pablo, Rodrigo Caio ou improvisa outro jogador? Eu vou pensar no que o Tite fez, se eu não me engano, na primeira partida dele contra o Cruzeiro. Ele colocou o Pablo em campo. Então isso é um claro sinal de que o treinador prefere o Pablo ao Rodrigo Caio. Isso, obviamente, levando em consideração o aspecto físico, temporada 2024. O Tite conhece o Pablo porque o Pablo foi campeão brasileiro pelo Corinthians e o Tite obviamente acompanha o Corinthians, então o Pablo é um jogador que, apesar de no Flamengo não ter conseguido se firmar ainda, é um baita de jogador. Ele chegou a peso de ouro como um grande zagueiro para o Flamengo. Eu acho que o Pablo tem tudo para desenvolver o seu futebol aí com o Tite. É um jogador que, repito, jogar no Flamengo na primeira temporada de adaptação é complicado. Eu posso lembrar aqui o Léo Pereira, que teve muita dificuldade de adaptação. Então por que não apostar no Pablo, que é mais novo e que tem mais condições físicas? Se a gente lembrar, nos últimos 5 anos, tirando o Pablo Mari, que chegou logo e aconteceu, os outros zagueiros tiveram seu tempinho para adaptação, né, o Vene Casagrande. No caso o Fabrício Bruno também não. O Fabrício Bruno também não. E o Rodrigo Caio também não. O Rodrigo Caio e por também incrível que pareça, a melhor temporada do Rodrigo Caio pelo Flamengo foi justamente a primeira, em 2019. Aqui ele chega. Exatamente. Depois ele sofreu muito com problemas físicos. E jogador se adaptar
ter dificuldade na primeira temporada, entre aspas, é normal. Vamos recordar que o Michael teve uma primeira temporada muito ruim, depois se destacou e foi vendido normal no futebol. Por venda milionária. E é por isso que eu confio na retomada do bom futebol do Everton Cebolinha. Muitos torcedores não gostam quando eu falo isso, mas eu ainda acredito, ainda mais agora com o Tite. Vamos recordar que o Cebolinha teve uma grande temporada jogando com o Tite na seleção brasileira, naquela Copa América que ele foi eleito o melhor jogador. Então, assim, entre aspas, é normal, mas teve o caso do Pablo Mari, que você lembrou muito bem, que chegou, aconteceu, o Rodrigo Caio também aconteceu. Vem algum grande nome? Foi falado do De La Cruz bastante. Palmeiras já entrou nessa briga. Palmeiras quer o De La Cruz também. Parece, Júlio, que o Palmeiras ofereceu 60 milhões de reais. E o River avisou. Por menos de 90 milhões ele não sai. Agora, era um dos principais nomes na lista do Flamengo. Continua sendo com o Tite? É o nome, aliás, é o principal nome para poder reforçar, sem dúvida nenhuma. É o grande nome, né, para 2024 da temporada do Flamengo, para reforçar, né? Lembrando que o pessoal, para poder entender um pouquinho, contextualizar, a situação do Sabinho, concordo contigo, não é um nome maravilhoso, fantástico, acho que está no nível ali acho que está até abaixo do Léo Pereira, do Fabrício Bruno, e está no nível ali do Pablo, o próprio Davi Luiz também tem uma idade avançada, e o Rodrigo Caio não é parâmetro, né? Sobre o Guilherme Arana e o Salmi, são duas situações diferentes. O Arana é lateral de ofício, agudo, com características iguais à do Ayrton Lucas. Acho até mais jogador que o Ayrton Lucas se colocar os dois 100% em forma física e técnica. Tanto que o Arana está na seleção, o Ayrton estava. Né? O Ayrton até voltou a jogar bem nas mãos do Tite. E o Sabia para quebrar um galho. Que ele é canhoto e joga por ali. Como o Léo Pereira também, numa necessidade, cansou de jogar por ali com jogadores, com treinadores que faziam 3 zagueiros. Sobre a situação do meio para frente, o De La Cruz é um grande nome. A gente também trouxe essa informação há 3, 4 semanas atrás. E hoje todo mundo replicou, alguns jornalistas e alguns portais, canais e imprensa esportiva no modo geral. O De La Cruz é o seguinte, 50% do De La Cruz é do Liverpool, do Uruguai. Thiago, eu tenho esse celular aqui. A gente tem 50% dele, eu e você. O meu 50% eu não sou obrigado a vender igual, mesmo tendo a parte igualitária no seu passe. Então é o seguinte, o De La Cruz, os 50% do River é mais caro do que 50% do Liverpool, do Uruguai. O Flamengo já se acertou com o Liverpool. O Flamengo já topa comprar 50% do Liverpool, do Uruguai. A situação é essa, se o Flamengo comprar 50% do Liverpool do Uruguai, o Flamengo não pode jogar. Porque há um contrato em que, por mais que Liverpool e River tenham a mesma porcentagem do atleta, o jogador tem autonomia para, com o River Plate decidir o seu futuro. Ou manutenção no River Plate, ou uma venda, ou um futuro destino, caso ele saia do clube argentino. Quer ver um exemplo? É igual aquele jogador que o Flamengo chegou a sondar, o Hércules, volante do Fortaleza, até que se lesionou. Era 50% do Fortaleza e 50% do Atlético do Ceará. Né? O Atlético do Ceará ele não tinha o poder de definir o histórico, ou a possível venda, o possível destino do Hércules. É mais ou menos isso. Então, o River, ele é o senhor administrativo do Nicolas de La Cruz, porém o Paco Casal tem conversa agendada com o Marcos Braz. Isso também foi passado para o Tite antes de ele acertar com o Flamengo. Que tem conversas, que é o alvo, e o Flamengo, o Claudinho. O Flamengo ficou naquela, Claudinho e De La Cruz, nenhum dos dois. O Flamengo já colocou na cabeça que o alvo é o De La Cruz. E o Flamengo não quer ter muita novela, não. O Flamengo já vem em tratativa, já vem conversando, e quando virar o ano, muitas pessoas dizem que não vai diminuir a multa. Eu não sei o valor exato, vou ser honesto, mas ela vai cair um pouco. E o Flamengo não quer só fazer a aquisição junto ao River. O Flamengo quer comprar um percentual junto ao Liverpool do Uruguai também, de preferência os outros 50%. Então o Flamengo já deixou claro que o alvo é o uruguaio, o Nicolas de La Cruz, que junto com o Valverde e o Darwin Nunes são os principais jogadores hoje, acho que até banco, mas hoje titular é o Valverde do Real Madrid, o Darwin Nunes do Liverpool e o De La Cruz do River Plate. São os principais jogadores da seleção do Uruguai que recentemente venceu o Brasil com um dos gols do De La Cruz. Então o De La Cruz é o principal nome. Teve essa situação, informação que o Botafogo chegou a fazer uma consulta, mas já desistiu. O Botafogo ele faz igual o RB Bragantino. A prioridade são jogadores muito jovens para valorizar e vender. Eu nunca vi isso, né? O Botafogo vai vender pro Lyon. É o Textor vendendo pro Textor. É brincadeira, né? A gente acha que é bobo. Mas, enfim, com alguns jogadores experientes, como é no RB Bragantino. O Botafogo tem o Tiquinho, o Cuesta, o Tietê, outros nomes. Mas, então, o De La Cruz é muito caro. Não é o perfil de contratação do Botafogo. Perguntei para uma pessoa que cobre o Botafogo e com pessoas ligadas ao futebol do Botafogo. O Botafogo não tem mais nem interesse. Fez uma consulta para saber a possibilidade, mas já tirou o time de campo. Não vai atrás do De La Cruz, pelo menos a princípio. Então, o De La Cruz está muito, podemos dizer assim,
Difícil para outros clubes chegar com uma proposta como o Flamengo já chegou. O Paco Casal já tem o que o Flamengo quer pagar. E já levou isso para o River Plate. E já está ciente que o Flamengo vem com carga máxima. O Paco é o empresário dele. Paco Casal, acho que é brasileiro naturalizado uruguaio ou uruguai naturalizado brasileiro. Se não me engano, é brasileiro naturalizado uruguaio. Paco Casal. É o empresário do Nicolas de la Cruz. Inclusive tem tratativas avançadas e reunião marcada com o Marcos Braz após o término da temporada. Após o término da temporada. O Flamengo está totalmente focado. Até saiu uma notícia hoje no portal dizendo que quer resolver a situação de renovação do do Gabigol no GE. Mas é o seguinte, eles não estão focados nisso agora, não. Eles querem focar no brasileiro. E essa informação do Nicolas de la Cruz, ele vai ganhar muito corpo após o final do brasileiro. O Flamengo já tem tratativas, inclusive reunião marcada para conversar com o Paco Casal pelo De La Cruz. Isso é informação. Então hoje o principal nome ofensivo para esse Flamengo é o De La Cruz. Ofensivo. De La Cruz. Se a gente tivesse que botar na lista, assim, lista de prioridades do Flamengo para meia, jogador de velocidade, ponta, centroavante, é o De La Cruz do River Plate. Lembrando, o Flamengo foi forte em cima do De La Cruz nessa temporada e o River Plate negou qualquer negociação porque não queria reforçar um rival direto na luta pelo título da Libertadores. Essa era a justificativa do River. Não vou negociar com o Flamengo, não quero negociar com o Flamengo, porque ele pode ser um potencial rival na briga pelo título da Libertadores. Acabou que nenhum dos dois foi. Agora, é importante a gente trazer isso, né, Júlio? Tem reunião marcada com o empresário do De La Cruz e o De La Cruz ainda interessa muito ao Flamengo. Só que vai ser mais um jogador caríssimo. Eu já dei minha opinião. Para o jogo dessa quarta-feira, eu colocaria o Pablo. E, pelo visto, o Tite pensa igual. Porque no treino dessa terça-feira, informação publicada primeiro pelo GE e confirmada pela gente, que o Pablo treinou no lugar do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. E o Rodrigo Caio, portanto, ficou como opção. Agora, uma outra curiosidade é uma mudança ali, uma provável mudança no ataque. Porque o Everton Cebolinha treinou no lugar do Bruno Henrique. Eu acho que isso faz sentido porque na entrevista coletiva do Fábio, que foi o preparador físico, que sentou ao lado do Tite, lá na entrevista coletiva, ele mencionou que o Bruno Henrique estava apresentando desgaste, o próprio Pedro estava apresentando desgaste. Faz sentido. E a gente já consegue ver aí que o Tite enxerga o Everton Cebolinha como reserva imediato do Bruno Henrique. Bacana. Então o provável time do Flamengo para pegar o Grêmio nessa quarta-feira é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Everton Cebolinha ou Bruno Henrique e o Pedro fechando esse ataque. Eu penso o seguinte, o Wesley e Pedro, esses dois jogadores precisam evoluir o quanto antes. Os dois deixaram a desejar nos dois jogos do Flamengo sob o comando técnico Tite. Contra o Cruzeiro, inclusive, o Wesley estava muito mal no começo, o Tite fez um ajuste de posicionamento até que melhorou. Agora o Pedro, a gente precisa dizer a verdade. O Pedro se tornou um cemitério de jogadas nessas últimas partidas. Tá jogando mal. O Gabigol entrou bem contra o Vasco. Repito, o Pedro precisa abrir o olho porque senão vai perder essa vaga titular para o Gabigol. O Gabigol está evoluindo fisicamente. O Fábio, preparador físico, disse que ele está fazendo trabalhos pós-treino. Tá correndo atrás, então eu vejo aí uma briga bacana no ataque do Flamengo entre Pedro e Gabigol. Quem tende a ganhar com isso? O próprio Flamengo, porque os dois vão crescer de produção e aí quem ganha é o Flamengo, obviamente. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo e essa é a escalação do Mengão, então, para a partida de hoje, hein? Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e o Pablo, nas laterais Ayrton Lucas e Wesley. E no meio de campo, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson e De Arrascaeta. E lá na frente, a dúvida está no Bruno Henrique ou Everton Cebolinha, né? Vamos ver o que o Tite vai fazer. E o Pedro. Gabigol continua na reserva. Agora, nação, é o seguinte. Vai rapidinho nos comentários e escreva o seu palpite para a partida de hoje. Vamos interagir juntos aqui. Eu vou colocar o meu palpite. Para mim, eu creio que o Renato Gaúcho deve colocar uma zaga tremenda ali para tentar segurar o Flamengo, porque ele sabe que o Grêmio nesse momento está numa situação difícil, tanto que ele falou na última coletiva dele, dizendo que ele iria pegar uma pedreira, né? Eu acho que vai dar Flamengo 2-0. Escreva nos comentários aí a sua opinião, esse é o meu palpite, deixe o seu palpite também, e a gente se vê
daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tamo junto.